Tá começando o Backstage Cast. Eu sou o Jovem e eu quero te convidar a conhecer tudo e todos que estão nos bastidores dos palcos. Hoje eu tô com uma pessoa que me deu uma oportunidade enorme na minha vida profissional e eu sou muito grato a isso. Eu tô com o João Cassias. Bem-vindo, João. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, antes de começar, tem um recadinho rápido para passar pra galera, que são os nossos apoiadores. O primeiro deles é o Rafaive. Esse cara, ele faz as melhores paletas que eu já usei, assim, de longe. Se você tiver uma marca e quiser personalizar a sua paleta, ele consegue. Ele faz a impressão em cima da paleta. E tem diversas medidas, diversos tamanhos, espessura e tudo mais. Eu recomendo muito porque, além da paleta ser de qualidade, ele é músico, ele é guitarrista e ele sabe o que ele tá fazendo. Então ele vai pegar pelo menos um lote da sua paleta, vai testar e vai ter certeza de que ela vai funcionar na sua mão. Tem modelo que é antiderrapante, tem modelo que não tem logo nenhum, se você quiser, o que você quiser, a casa é sua. Fique esperto também que tem a caixinha é um casezinho de paletas que você pode guardar pro seu gnomo particular não roubar. Que a gente sabe que o gnomo da paleta vem, né? Ô, toda hora. Então, fique esperto e tem cupom de desconto de 10% off lá no site deles. No descritivo do seu produto você coloca lá que veio pelo Backstage Cast, que você já garante seus 10%. Curtiu a paleta? Opa, Então, ó, pode ficar à vontade, escolhe as suas paletas, muito legal. que o Rafael ele disponibilizou algumas para você. Muito bom, obrigado, Rafa. Pode pegar umas etiquetas também, fica à vontade. Bom, tem mais um recadinho que é o Starcase. Esse cara, ele faz cases de alta qualidade, ele é aqui de São Paulo. Quem quiser e tiver interesse, assim, está com aquele case velho, um bag surrado, entre em contato com o Rafa, lá da Starcase. Vai ter número aqui embaixo, o Instagram, os contatos dele, vai estar tudo na mão para você conseguir ter o seu case de qualidade. E vou falar a verdade para você, hein? Eu já usei esse case e eu garanto que a qualidade dele é muito boa. Você pode bordar o seu nome, sua marca, se você quiser. Troca uma ideia com o Rafa que ele vai fazer um projeto bem especial para você. Tudo quanto é tipo de case assim de cordas, tá? Ele é especialista em case de cordas. E o nosso próximo patrocinador é o Rock Studio. Esse é um estúdio que fica na Vila Mariana. Ele tá na ativa desde 2008 e bom, por lá já passaram alguns nomes, como o Pepeu Gomes. Você imagina, o Pepeu Gomes passou tão perto da gente, né, do Backstage Caramba, Cast. ô. E Clemente Nascimento do Inocentes. E também um cara que jamais vocês imaginariam que poderia passar por lá, que é o Edgar Vivar, que foi o Senhor Barriga É do mesmo, Chaves, olha só. entendeu? Ele passou por lá. Se você está procurando um ensaio, um estúdio especializado em ensaios, gravação com produção, é só você chamar o Fábio Hoffman, que também vai ter os contatos dele aqui embaixo. E, cara, é um estúdio de muita qualidade, vale muito a pena. E, bom, mas o último colaborador que a gente tem é o Breno Almeida Tatu. Esse menino, ele tem 25 anos, mas não parece. Parece que ele já tá tatuando há uns 50, porque ele tem muita mão pra tatuagem. É um cara que ele tatua neotrad e realismo. É um cara que ele é especialista nessas duas artes. Mas se você quiser flash tattoo, ele tem. Se você quiser trabalhar algo especial, ele vai conseguir trabalhar. Mas ele é focado nessas duas áreas, tá? Tem cupom de desconto também de 15%, Luiz? 15% off. Vai ter aqui o cupom Backstage. Chega no Instagram dele lá e fala assim, ó, vim pelo Backstage e quero trocar uma ideia sobre uma tatu. Você tem um voucher de 15% off na sua primeira tatuagem com ele, beleza? Bom, João, me conta um pouquinho da sua história. Vixe, a história é longa, né? Mas qual parte você quer ouvir? Essa é a pergunta que não quer calar. Fica à vontade. A É, parte que você quiser mostrar para o público. caramba, eu acho que a parte que interessa é a parte do ofício, né, talvez. Uhum.
Primeiro de tudo, quero agradecer por estar aqui, a oportunidade de estar aqui com você, Eu que né? Eu agradeço. agradeço o convite. Para mim é um prazer de ver você aqui, né? E, e eu espero que o podcast floresça, atinja o máximo de pessoas, seja um sucesso. Valeu, valeu. E, De coração. e então, bom, eu comecei na luthieria por acaso, por acidente. Então, na época eu estava fazendo cursinho, almejando estudar administração de empresas, Uhum. e por acidente eu acabei caindo numa escola de luthieria na Vila Mariana, que é a BH, Legal. que é onde você também estudou, imagino, né? Lembra, Passei né? por lá, aham. Então, e eu nem sabia que era possível. Bom, eu imaginava que era possível fazer alguma coisa de madeira nas fábricas e tudo, mas eu nunca presenciei alguma coisa perto de mim. Uhum. E quando, por acidente, eu levei minha guitarra Tajima 635, made in Brasil, para fazer uma upgrades nela de nut, de captador e tudo mais, que eu nunca estava satisfeito com o que eu tinha, eu descobri que existia uma escola e era possível transformar coisas de madeira em guitarra. Você foi na BH procurando manutenção. É, para pegar procurando manutenção. E saí de lá inscrito como aluno de luthieria. Então eu fui Mágico. mágico, é. Eu fui Pode procurando crer. serviço e acabei adquirindo outro, né? Uhum. E foi lá que acho que foi o primeiro momento divisor de águas na minha vida, porque eu estava almejando entrar numa boa faculdade e entrei num curso uma vez por semana, 1 hora e meia, Uhum. que me encantou profundamente. Ao ponto de mudar completamente a forma que eu enxergava o meu futuro próximo, profissão, vida, trabalho, reconhecimento. Uhum. Então eu paralelamente continuei no cursinho até passar ou não numa faculdade. Prestei poucas, prestei administração de empresas, prestei Sim. USP e PUC, só essas duas. Sempre fui um homem de poucas escolhas, assim, E passei na PUC, não passei na USP, e comecei a cursar a PUC, administração de empresas na época. E foi tudo de ruim a faculdade. Caramba. Então, assim, não me adaptei. Teve uma questão de não entrar, não sincronizar com o estilo de vida dos estudantes. Tá. Teve uma coisa de drogas também, que não era muito minha pegada. Não estou Uhum. falando que todo mundo fazia, mas, enfim, Sim. é mais comum no ambiente universitário, né, de repente, ali. Uhum. E aquilo não me afeiçoou, e na época eu trabalhava com meu pai, na madeireira. Meu pai é madeireiro, meu avô era madeireiro. E essa realidade, eu tive uma oportunidade muito grande de conhecer a favela, né, do Heliópolis, que é onde a madeireira do meu pai ficava muito perto. Uhum. Então, esse contraste muito grande de alunos com boa qualidade de vida, com boas oportunidades, e ao mesmo tempo trabalhar numa favela e ver realidades muito diferentes. Durante 5 anos eu trabalhei fazendo entregas e ajudando administrativamente, né, a madeireira. Certo. Então, desde carregar a tábua no picape até entregar a tábua em lugares muito difíceis de achar, no meio da favela de Heliópolis, que é muito grande, e todos os outros lugares do Ipiranga e região também. Aquilo foi uma experiência de vida muito rica. E era difícil de balancear como é que era o contraste, né, de ver as coisas, as realidades, Uhum. e ver quanta gente batalhadora, séria tem, né, e quanto, de repente, um diploma não era muito o que eu estava procurando. Certo. Para trabalhar no mercado financeiro, para trabalhar numa multinacional, não sei, em contrapartida, enquanto eu estava trabalhando lá, eu estava fazendo esse curso de guitarra. E pouco a pouco, grãozinho por grãozinho, juntando essa experiência de montar uma guitarra na escola BH, né, na Vila Mariana. Uhum. Então, longa história curta é que aquilo me encantou. Eu fiquei apaixonado por aquilo, de montar Legal. guitarra. E desapaixonado pela vida universitária, acadêmica, profissional de empresa, enfim, corporativa, o que estava provavelmente desenhado no futuro próximo, né? Entendi. De sair da faculdade e fazer o quê? Então, para mim ficou óbvia a escolha. Só que, infelizmente, pro meu pai não ficou tão óbvio. Acho que eles nunca ficam assim contentes de primeira, né? É meio Né? certo, né? Pode ser, né? Meu pai vem de uma tradição de 8, 9 irmãos. 8 ou 9 irmãos, é bastante irmão. Uhum. Que Caramba. todos os sobrinhos, os meus primos, passaram em faculdade federal no Paraná ou Santa Catarina.
engenheiros, arquitetos. Acabou repetindo um certo padrão ali, né? Muitos Certo. dos meus familiares são formados em federais, né? Faculdades federais. Eu acho que isso compôs na cabeça dele uma expectativa parecida para mim, ou para o meu irmão, ou para nossa família, ou para o filho. O que que o filho vai fazer? Sim. O que que eu vou poder falar do meu filho quando eu encontrar no churrasco com a família? E as pessoas se encontram e vão para o churrasco e falam É. sobre os filhos como um trunfo na vida, né? Sim, Então sim. eu vejo que para ele foi bastante difícil pensar assim: meu filho vai fazer violão, guitarra. O que que vai ser disso, né? É, e, e nesse começo foi bastante truculento, assim. Não truculento não, mas foi bastante. Deu para ver nos olhos dele que é difícil enxergar um futuro numa coisa tão fora da caixa, né? Você diria desafiador para ele? Eu com certeza. Em termos de paradigma, de valores de vida, de visão de o que que é certo, o que que é esperado no mercado. Uhum. Meu filho vai ser alguém ou não vai ser alguém? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17, 18 anos. É, é que também é uma idade assim. É jovem para falar assim, beleza, sou luthier, onde eu vou trabalhar, né? Porque ter o próprio negócio com 17 anos não é fácil, né? Não, E a acho que gente não. sabe que a luthieria também é um pouco restrita nesse É, quesito, né? eu diria até bem restrita, né? Uhum, No sentido de mainstream, de sim, coisas que estão na moda, eu uhum, diria que ela é completamente o oposto, né? oposto, É antitésico, né? sim. E isso não agrada ninguém, não faz o tio feliz, às vezes não faz o pai feliz, mas a mãe é aquela pessoa que acredita no filho mesmo ele fazendo a má escolha que for. Aham, Mais do que o pai, talvez, pelo menos no meu caso. sim. Minha mãe sempre foi de mexer com as mãos, de criar coisas de artesanato. Legal. Péssima com dinheiro, ótima com pessoas e mãos e habilidade manual. E o meu pai já foi o contrário, ele foi do comércio, péssimo com a mão. Se der uma chave de fenda dele. É engraçado de imaginar, assim. Os opostos se atraem, né? É, pois Que é. legal. Ele é muito do comércio. Me dá uma coisa que eu acho que eu vou saber vender. Mas não me dá uma coisa para fazer que eu não vou conseguir fazer essas coisas. Não vou conseguir virar uma chave. Sim. Se depender da sobrevivência, ele provavelmente vai padecer de virar uma chave de fenda e apertar um parafuso certo. Olha só. Mas isso acabou mudando, né? Porque eu realmente dei meu sangue por aquilo. Eu só lia livros daquilo, eu só falava daquilo. Eu não sei se tem umas cenas de livro assim que o estudante está com um livrinho da escola ou da faculdade, dentro do livrinho tem outro livrinho de alguma coisa que não tem nada a ver com o conteúdo. Sim, sim. Então é quase meu caso. Era, como chama aquela revista Med dos anos 90? de sacanagem, de piada e tudo. Não, de guitar play, como é que é? Guitar Guitar Player. Player. É, Guitar Tava lá Player. com o livro de É biologia, quase mas é isso. Guitar Player, É. né? Só, Dentro só do... que versão como fazer sua própria guitarra, É, sem cortar legal. os dedos fora. Sem arrancar- É importante, né? E- A gente tem os 10 dedos aí, tá? Bom, eu tenho. Não sei se pode olhar para a câmera e falar, contar, justiça. Agora o do pé, né? Vai ser difícil de dizer. Eu tô com eles bem cruzados. Pois é. Mas. Então acabou acontecendo de. Eu só vivia para aquilo. Uhum. Eu só. E eu posso dizer assim que até me antecipar que até hoje eu vivo para isso. Num formato diferente, Uhum. com ambições diferentes, com sonhos diferentes. Mas até hoje eu vivo para isso. Legal. Até hoje eu vivo um nerd apaixonado, bobo, idiótico, para pensar que até hoje eu gosto de fazer o que eu gostei há 19 anos atrás. Legal, que massa. Então, E eu lá do seu lado, né? Eu vejo isso diariamente, né? é, Você tem mesmo paixão por aquilo, né? que bom. É, eu vejo que quando você sai da oficina, você sai meio que querendo ficar, né? É verdade. Você sai, mas fala, "Putz, eu tenho aquele braço para É, fazer um shape, tenho, é, né, traste para colocar e pois vou ter é. que dar uma volta ali." Que bom que você vê, Giovanni, porque É, realmente é uma coisa que entrou, né, na corrente sanguínea e tem dias horríveis, tem dias difíceis, tem dias duros, que muita coisa dá errado, né? uhum, Porque coisas que a gente não são tão instagramáveis, talvez. sim, Mas os dias, no geral, são muito bons, são melhores do que eu imagino que seriam se eu tivesse tomado outras escolhas. legal. Então, eu me considero muito afortunado por causa disso, de ter uma família que me apoiou. Então,
voltando, assim. Meu pai, depois de ver que a coisa ia dar mais ou menos certo, Uhum. que eu, pelo menos assim, certo ou errado, aprovado ou com aprovação ou desaprovação, ele viu que eu estava me dedicando. Então ele parou de desacreditar tanto, pelo menos expressar o descrédito. Uhum. É, Não, tá dando certo, né? deixa o moleque, vamos ver o que dá. Aham. E daí ele viu que a coisa era mais séria, que acabou virando um pouco de dinheiro e que, assim, existia um investimento, o que entrava eu não gastava em farra, até porque não entrava muita coisa. Aham. Mas os R$ 600 de serviço do mês servia para cobrir R$ 600 de gasto com ferramenta. Legal. Numa época que R$ 600 valia alguma coisa também, né? Uhum. 19, sei lá, 15 anos atrás, 16 anos atrás. E foi assim, eu acho que é assim até hoje, né? Tem uma coisa de fotografia que você fica gastando dinheiro com equipamento sem fim, né? Acho que qualquer pessoa apaixonada pelo ofício fica sempre gastando dinheiro né? Sim, sim. Mas eles viram meu pai enxergou essa questão de entrega e incentivou muito depois que ele viu a coisa andando. Ah, que legal. E realmente era só aquilo, só livros daquilo. Os livros eram todos em inglês, não tem literatura de luthieria nacional. Uhum. E tudo que eu podia eu ia atrás de fóruns, de pesquisa, de decorar os nomes, de sonhar acordado em ser alguém famoso, da revista americana. Olha que legal. Eu lembro de chorar de ir no aeroporto, assim, quando pequeno, menor, porque eu já tocava guitarra desde os 14, mas de ficar muito frustrado de ir no aeroporto e não ter guitar player americana lá pra vender. Que era uma fortuna, tipo R$ 20. Na época que nada custava menos que R$ 3, R$ 4, revista. Uhum. E preço em dólar, Uhum. cotado na hora, assim. Tava, sei lá, Nossa. US$ 6,90, assim. Sei lá, coisas assim, não lembro. Mas era muito caro. E ter uma guitar player importada no aeroporto de Guarulhos, que era tipo um evento, eu ia levar alguém. Eu nunca viajei, mas eu levava as pessoas para viajar, ou ia encontrar um familiar que estava indo. E de sonhar acordado com aquela revista Guitar Player com anúncios de fábricas e marcas que eu nunca vi. E voltar olhando aquilo no carro, assim, como se fosse a coisa mais importante da vida, assim. Por que Caramba. essa guitarra tem 2 pinos de correia? Como é que tem tanta propaganda aqui na nossa nacional não tem tantas? A Guitar Player americana era grossa, a nossa era fina. Era ótima, mas era mais fina. Por quê? Era uma coisa maior. Então aquilo sempre me fascinou muito. A guitarra, o mistério das madeiras, as marcas, as pessoas, o Joe Satriani, o Steve Vai. É, esses Isso é, caras, esses nomes aí fazem a cabeça, né? porra, cara, com certeza. Que da hora. Então foi uma coisa assim de paixão guitarrística, que virou paixão de fazer guitarra, Uhum. e depois acabou desenvolvendo em uma coisa mais séria, de poder, né, dar mais vazão a algumas ideias e estruturar uma marca e tudo mais. Legal. Então, Pô, que massa a história. Você falou da questão da guitar player americana, da brasileira. Na sua opinião, qual que é a dificuldade de ser luthier no Brasil, desde essa época até hoje em dia? Você vê que melhorou, piorou? é uma boa pergunta. Acho que facilitou, está melhor e está pior ao mesmo tempo. Aonde está melhor? Hoje com a internet todo mundo é alguma coisa. Sim. Existe uma tendência, uma facilidade, não é uma crítica, mas eu acho que no meu caso é uma constatação, e ela Uhum. pode ser boa e pode ser ruim, de que você sai de um curso preparatório e pode se chamar aquilo que você se preparou para ser. Ninguém pode te tirar esse mérito, esse privilégio, esse título que você mesmo dá. Quem vai validar isso são os seus clientes com as experiências boas e ruins dele, com o seu reconhecimento ou a falta dele. Uhum. Isso democratizou muito, na minha opinião. Porque quem é talentoso vai esbarrar aqui e ali por um tempo X ou Y e vai para frente. Certo. Só que quem não é vai acabar bagunçando um pouco essa informação que a gente quer dar, como qualitativamente falando assim. Sou uma coisa e faço bem, não estou depondo contra a classe, o ofício, Sim. o posicionamento que eu assumo para representar um mercado ou para fazer parte daquela representação. No lado. Esse é o lado bom, porque está muito fácil, entre aspas. Hoje tem internet. Se eu procurar luthier no YouTube, vai aparecer dezenas e centenas e muitos vídeos de como fazer alguma coisa. Uhum. Como colar madeira, como instalar captador, como, né, Sim, sim. calibrar madeira, que madeira usar, o que essa madeira faz, qual que é o som dessa madeira. Então isso ficou muito mais fácil na minha época. Não tinha.
Não tinha YouTube de luthieria. Sim. Tinha YouTube, mas assim, assim, os primeiros passos do YouTube, talvez, ali, né? Então não tinha conteúdo. Aqui no Brasil, em 2008, ainda tava começando a internet, né? É, né? É isso, né? É, Eu lembro que quando eu comecei não tinha. acho que em 2000 ainda começou a discada. Quando que teve YouTube? 2002. Quando o YouTube apareceu no mapa? Eu nem sei. Putz, eu também não sei dizer não, mas ele não é muito velho, assim. Tá, Velho querendo dizer 25 anos, tá. 30 Deve ter anos, uns ele não 20 a é. 25 anos, não sei. É, por aí. Tá. Não tem Porque eu lembro que tantos não anos. tinha, senão eu teria usado, né? Aham. O lado ruim é isso, assim, que o acesso que a gente tem a ferramental no Brasil é limitado. Uhum. O americano tem inúmeras facilidades que a gente não tem. Ferramental você diz já para o ofício mesmo. Trabalho. Ofício, mecânica, marcenaria, facilidades tributárias, alfandegárias, Sim. custo relativo. Hoje, para você conseguir maple, que é uma madeira muito comum de instrumento musical, desejada por muita gente, maple X, ou um figurado com a qualidade que a gente quer em instrumentos. Lá fora, tá no quintal, tem facilidades de importação, ou você compra no próprio país. Uhum. Lá fora eu me refiro aos Estados Unidos, né? Principalmente, que é onde quase tudo é o ponto vermelho flamejante de informação e de origem das coisas. Sim. Agora aqui é sempre mais difícil, porque as coisas se perdem nos correios, elas chegam muito caras, a gente tem uma moeda que vale 5 vezes menos que a moeda deles. Isso fica bem menos divertido para você botar um plano em ação, né? Entendi. Então essas são as dificuldades. E também tem uma coisa que eu acho que espirra, acaba respingando em outras coisas também na nossa cultura, que é entre aspas, uma síndrome de vira-lata. A gente tende a associar que importado é bom. Quando Uhum. você vai comprar uma coisa, a pessoa fala assim, isso é importado. Geralmente é para associar a qualidade, Sim. não é? Carro, por exemplo, né? É, Por que que tá- carro nacional tem tanta discussão ao invés de um importado? é. Então, e geral, é difícil você associar. É que hoje em dia tem uma invasão chinesa, né, que popularizou, que né, tem uma população enorme de produtos chineses que a gente sabe que não são tão bons às vezes. Mas Mas o chinês faz coisas ótimas. O nosso sim. iPhone é chinês, nosso celular de última geração é chinês. Uhum. Então, a China faz coisa boa e faz coisa média e faz coisa ruim. Mas nesse caso, a gente tem muito cravado na nossa cabeça, no nosso inconsciente coletivo, que guitarra importada é boa, geralmente japonesas ou americanas, e guitarras nacionais, ou guitarras que não estão nessa categoria, precisam se provar tão boas quanto, ou melhores quanto, ou tão justificáveis quanto. Entendi. E essa que é a grande barreira da luthieria. A gente oferecer algo legítimo, inspirado ou não numa coisa que é importada e boa, Uhum. que conte uma história que estava no colo de alguém muito bom ou não, e poder oferecer isso com uma proposta legítima que ocupa um espaço valioso ou íntegro ou pertinente de arte e utilitarismo. Então, uma guitarra, você não precisa de uma guitarra cara. Você não precisa de uma guitarra de luthier. Você não precisa de Uhum. uma guitarra Gibson, Fender, um Martin, um violão. Por que você precisa de um instrumento de X mil reais, ao invés de um de 400, 500 reais? Uhum. Todos eles vão fazer música, tem 6 cordas, tem madeira, plástico, metal, né? Uhum. Verniz, Sim. tem um tamanho, funcionam ali. Mas aí entra essa coisa do desejo e tudo, de ter algo que realmente toca você, que você se envolve, que tem qualidade, que é refinado, que é sofisticado, que tem uma história, né? Sim. Então, eu diria, acho que minha resposta foi meio longa, né, Jove? Mas, Fica tranquilo. Eu tô aqui pra te ouvir. é, mas acho que os desafios são esses. É a Tá. gente passar essa barreira da crença popular, coletiva, inconsciente coletivo, de falar assim, temos algo que, lógico, dependendo do envolvimento, disposição do cara de fazer algo bom, Uhum. do luthier ou da proposta da fábrica em si, de fazer algo realmente que comunique com o que há de melhor lá fora, fora do Sim. país. O que tem de melhor? Então, a ideia Legal. É uma visão diferente, né? Assim, porque eu comecei, a loteria já existia, né? Todo sim, mundo, né? Mas já a informação já existia, né? Mais próximo. Então não peguei essa transição, né? sim. Agora, nossa, tava com a pergunta na ponta da língua e esqueci. É, Você vê que esse mercado, assim, de se provar o instrumento, né? Você comentou essa parte de provar que o instrumento tem valor, né? Você acha que o pessoal tá melhorando nesse quesito de falar assim,
putz, eu quero uma Caxias porque eu sei já que ela é boa, eu quero né? Não preciso ver a marca dele, eu sei que ela já é boa, que nem Gibson é, né? Tá? A pessoa vai na loja, pega uma Gibson, às vezes nem toca e já leva pra casa, né? Isso, pode ser, boa. Você vê que esse cenário tá melhorando hoje em Com dia? certeza, Tá melhorando? com certeza. Pro meu caso, sim. Uhum, E o que eu observo de colegas competentes e entregues e dedicados, sim, também. legal. Então, hoje em dia, com a informação, você faz com ela o que você quiser. Você faz coisas que talvez não vão agregar nada, mas que são divertidas e que vão te popularizar. Uhum, Ou você consegue realmente expressar que tem qualidade, que tem estrutura, que você estuda, que você é legítimo, que você é de verdade, né? sim. E o que eu tento manifestar nas minhas informações, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu deixo transparecer, que são estritamente profissionais, Sim. é que eu sou de verdade. Então, para quem se identifica com essa demonstração de que eu sou de verdade, o que eu quero dizer com isso? Eu sei o que o gringo faz de melhor. Eu sei quem são os melhores. Eu estudei os melhores. Eu me inspirei nos melhores. E isso é o espinha dorsal para o meu trabalho. E com base nisso, eu copiei bastante Uhum, e hoje eu tenho uma versão disso, a minha linguagem disso, que não destoa do que foi feito em 1930, em uhum, 1900, no começo do século 20, com a mãe Gibson, que a Gibson é foda, amém, tipo, uhum. mas dá para fazer alguma coisa sua inspirada no que é foda e amém. Sim, sim. Então, por causa disso, eu vejo que hoje está mais fácil vender uma guitarra. E isso dá ao tempo, que é implacável. Sim. Acho que nada perene, estruturado, consolidado vem com pressa. E se vier, não é a minha pegada. Acho que é um trabalho de semeadura muito longa, né? Tá. Mas hoje, depois de quase 20 anos fazendo isso, eu não preciso explicar tanto porque é o que é. Seja em proposta de valor, de qualidade, né? Entendi. Então eu diria que sim, tem uma facilidade, mas ela teve um pouco de sorte, de boas fortunas, de bons ventos, de tempo colidir, né, no bom Uhum, sentido, de trazer coisas legais e prósperas, mas teve uma grande preocupação de deixar essa espinha dorsal forte, firme, rígida, né, uhum. bem nutrida, bem trabalhada, para que as pessoas percebam isso sem dificuldade. Isso eu acho que é fundamental. Legal. Eu vejo que você tem um posicionamento bem sério mesmo, como você comentou, né? E eu acho que isso, o seu posicionamento, assim como o de outros luthiers também, que são outros sérios, né? Uhum. Ajudou muito nisso, né? Porque a luteria tá deixando de ser aquela carne de cachorro, né? Que, Oh, né? é, Chutado para o canto e virando um produto de qualidade de verdade, com né? certeza. Deixando a fábrica como fábrica e a luthieria como luthieria, né? Boa, boa. E isso é bom, né? É uma movimentação legal. Eu É. vejo também que as pessoas que eu converso, né? Eu falo assim, hoje eu trabalho numa luteria. Nossa, hoje eu já sei que é uma luteria, né? Tá. Quando eu comecei, o que é uma luteria? Você trabalha com luta? Você tinha que explicar É, o que era para a pessoa sequer localizar. exato. Hoje está mais E fácil. tá mais fácil. Eu vejo que tem informação já, né? Tá. Ó, E legal. ainda não atingiu todo o grande público, né? Que, por exemplo, se eu sair da área da música, o pessoal já não Uhum. sabe o que é um luthier, né? Sim, Mas eu vejo que produtor técnico de música, músico mesmo, né? Já conhece o que é um luthier, né? sim. E você falou que você se inspirou nos gringos e tudo mais. O que te chamou a atenção lá fora que você falou assim, eles são os melhores mesmo, eu quero seguir os melhores. Olha, o que eu vi lá fora, primeiro é a tradição e a origem. Jimi Hendrix, Charlie Christian, Legal. a guitarra elétrica, uma coisa acústica que pôs um captador e alguém ouviu no amplificador porque o bar era muito alto, a balada era muito alta e todos os instrumentos de sopro eram ouvidos e a guitarra não. Ou violão não, violão não. Aham. Aí colocaram uma coisa eletromagnética que plugou, espetou num amplificador que amplifica o sinal e transforma um sinal eletromagnético em som. E aquilo é audível e aquilo é louco. E quem inventou isso? Apesar das controvérsias, né, da guitarra baiana, que o Uhum. Brasil se choca na linha do tempo com os Estados Unidos, Sim. e eu nem vou entrar nessa seara porque eu nem manjo de história, não sou historiador da guitarra, tá? Então não é meu.
Você é luthier, né? É, Você conhece o necessário, né? eu pra até ser conheço alguma coisa da história, mas eu não vou me atrever a isso, porque eu não quero criar uma multidão de odiadores pra você e pra mim, Ó, né? mas é o seguinte, se você for um historiador da luthieria, eu quero conversar com você. Entre em Legal. contato com a gente. Ajuda a gente. É, por favor. E... Mas eu sei que existe uma origem e ela aponta pra uma direção. Tá. Ou esse esboço, ou melhor definido que o esboço, aponta pra uma direção, a gente tem... e eu olhei pra lá. E os meus ídolos são os caras que a gente ouviu, o Slash, o Jimi Hendrix, o Clapton, né, que muita gente ouviu. Sim. O Satriani, Steve Vai e tal. Isso serviu para nutrir, esses caras estão segurando alguma coisa. Eles estão segurando uma coisa que tem 6 cordas e tem formato de guitarra. Uhum. E tem uma marca. E essa marca quase que totalmente foi iniciada nos Estados Unidos. Tá. Então, tava lá. A receita, aonde olhar, para onde prestar atenção, já estava escrito. Eu só precisava olhar. Certo. Aquilo tinha muita relevância para mim. E tem uma parte da indústria que se fortaleceu nesses grandes nomes. Já existia marketing há muitos anos, muitas décadas, né, centenas de anos As aí. fanfarras da Gibson, né? É por marketing, né? Pois é. Isso aí, as caravanas da Gibson no começo do século XX. Uhum. Então, assim, já estava desenhado. E onde começou? Lá, nos Estados Unidos. Então, para lá que eu olhei, para lá que eu foquei meus esforços. E para lá que eu acabei estruturando a teorização do início da minha profissão. Foi lá que eu acabei indo estudar, não uma vez só, mas algumas vezes, estudando nos Estados Unidos e largando a PUC finalmente, pro desespero do meu pai, mas para minha felicidade. Que logo virou felicidade dele, minha, mas... Ainda bem, né? Ainda bem. Se não, se Viu, fosse pai? errado, vixe, Maria. Deu certo, eu acho. Mas Será que você não tá vivendo um sonho no metaverso aí que luthierístico, luthierístico onde aí? o pai é feliz com a escolha do filho. Exatamente. Pode ser? Não sei. Eu não entendo nada de metaverso. Talvez até fale a palavra errada, metaverso. Metaverso, eu também. Mas Multiverso? multiverso, não sei. Agora, vixe Maria. Verso. Então tem uma direção. Se você fosse jogar futebol, para onde você ia olhar? É, hoje eu acho que Brasil e Europa, né? Então. Brasil mais difícil, mas Europa talvez. Né? Então tá bom. Se Pela você fosse esquiar na neve, talvez você ia olhar países do hemisfério norte, com tradição, montanhas que ficam nevadas e próprias para uso esportivo na neve. Sim. Então é basicamente uma escolha de intuição e ver onde que está o movimento. Se eu for pescar, eu vou pescar no litoral, não vou pescar no cerrado. Uhum. Então, Faz sentido. sabe? Então teve um pouco dessa olhada de perceber, ver onde é que estava o grande burburinho lá, o burburão da coisa toda, Uhum. e só respeitar esses sinais e buscar o que tem de melhor. Eu nunca levei pouco a sério as coisas, Jove. Tá. Eu sempre levei muito a sério. Mas você sempre foi over, né? Sempre fui over. É, eu vejo, às vezes você para num assunto e você destrincha ele até não aguentar mais, Não, né? e eu acho que você nem aguenta mais, eu não aguento É, mais, as pessoas em volta não aguentam mais. tem dia que eu chego em casa e eu realmente... Eu gosto de ver luthieira em casa, mas tem dia que eu chego em casa e eu só quero ver meme. Pode ser, Porque legal. é, É uma boa minha forma de detox, extravasar, né? detox, é De assistir. overices. Às vezes eu chego, eu tô vendo em casa, assim, a Raíssa olha, né, e fala... A Raíssa geralmente chega mais tarde do que eu em casa, né? Tá, Ela dá até tarde. tá. Aí ela olha pra mim e fala... Você tá vendo cozinha? Hoje eu Não precisava aguento ver mais, né? o Alex Atala cozinhar um ovo aqui. Fazer um Eu ovo também já frito. vi o Alex Atala cozinhar ovo pra caramba. É mó bom, né? É bom. O lanche de ovo japonês dele lá, muito louco. Ai, meu Deus. Legal. Ah, Tá, você falou que estudou nos Estados Unidos. E essa experiência foi traumática? Foi boa? Como é que é? foi maravilhoso. Foi maravilhosa? Foi. Eu acho que tudo que eu queria e almejava. Eu sempre fui uma pessoa com problemas, né? De levar tudo muito a sério. E eu Tá. tenho uma memória auditiva muito boa, de leitura opostamente proporcional, horrorosa. A leitura você incluiria visual também? Porque, tipo, ver um objeto é... Visual da forma, da composição, do tato, da cor, do que tá contando, não. Tá, Mas de ler um livro, eu tenho que ler 10 vezes a linha para memorizar. entendi. Eu sempre fui um péssimo leitor de livro, nunca Eu tive sou assim também. paciência. Eu gostaria de ser diferente, mas não sou. Já eu ouço
as vozes, as frases dos filmes em inglês eu decoro na primeira. Aí Nossa, eu que da assisto uma hora. segunda vez esse mesmo filme, eu irritava todos os meus primos e irmãos, porque o Titanic foi uma grande coisa pra mim na adolescência. Não por causa do Leonardo DiCaprio, ou foi, não sei, É, pra mim foi, porque, né, Leonardo DiCaprio, né? Jack. né? Deixou lá, né, o Jack afundar a Rose, que Pois hoje é. tá voltando isso. Aham. Mas eu tenho uma maldição, ou né, uma coisa boa, não sei, de que eu memorizo auditivamente as coisas e consigo repetir aquilo depois de muito tempo. Então eu Nossa. decorava as frases dos atores dos filmes longos, né? Titanic não é um filme curto, né? É, eu acho que ele na época tinha 2 horas e 40, né? É, Coisa né? Era, assim. era um filme disruptivo, né? É, Mudou os sim. padrões do cinema Mudou. ali daquela épocazinha, né? Enfim, só tô citando o Titanic porque eu irritava as pessoas, porque eu tava jogando videogame e os meus irmãos, primos, assistindo o Titanic que já estava indo na TV ou na TV por assinatura, e eu estava jogando e eu falava as frases antes delas acontecerem. Aí você vê que você tem problema, É tipo um cara. superpoder, É um né? superpoder de merda, né? Porque, tipo, só te exclui, você não tem amigos. Tipo, superpoderes inúteis, né? É. Eu posso me teletransportar pra qualquer lugar, mas eu nunca sei onde eu vou chegar. Aí você trava numa parede, né? Dentro da alvenaria. Então, meu poder era travar dentro da parede da alvenaria da vergonha familiar, Entendi. de constrangimento dos meus primos e irmãos. Mas era uma coisa útil. Por quê? Na música, Uhum. aquilo aconteceu. Então, até esqueci o que a gente estava falando, mas De, do de como foi sua Estados Unidos. experiência, Ah, aham. é. Para mim, aquelas culturas dos filmes eram tão presentes e desejadas na minha vida que tudo que acontecia lá eu já tinha visto num filme. As comidas que eles comiam no café da manhã eu já tinha visto num filme. O jeito de se comportar eu já tinha visto num filme. E memorizava, internalizava aquela cultura, aquele modo de ser. Então eu não tive nenhum problema com a cultura americana. Caramba. E era cultura americana no contexto de aprender luthieria num lugar que só tocava guitarrista, só tinha guitarrista nerd fanático por madeira, guitarra, música, captação, Jimi Hendrix, história. Só Todo mundo falava disso, né? só falava disso. Então foi meio ano da minha vida, de 8 a 10 ou 12 horas por dia de faculdade intensiva lá, Uhum. onde eu saí da PUC, que não me animava tanto, 1 hora de trânsito para ir, 1 hora e meia para voltar. Aí ia trabalhar na favela e ficava imaginando esses contrastes sociais, né, econômicos, culturais. Uhum. Lá não. Eu morava no meio de um chalé, sem TV, sem internet. Eu não tinha internet. Nem para celular. Meu celular era de cartão pré-pago latino-americano, que a mulherzinha falava espanhol para mim. Eu tinha 1 minuto e gastava $20, assim. Então eu Nossa. nunca usava, era muito caro. Sim. E só pegava sinal no teto da casa. Eu tirava a tela da janela, subia no teto para falar com a minha mãe ou com meu irmão ou com a minha amiga, que hoje é minha esposa, que e eu falava aquele 1 minutinho valioso, mas assim, era todo meu contato com a vida exterior. A internet era só na escola e tinha 10 minutos de break. Aí eu podia jogar bolinha lá, chutar umas bolinhas com os caras ou ficar tentando dividir a internet que era precária com o coreano, com o italiano e nunca conseguia nem mandar um e-mail. Então eu nem Uhum. tentava. E eu só fui ter computador depois. Então a cultura americana veio dentro de mim, assim, e me arrebatou. E a música e tudo, foi tudo muito fácil. Eu só me joguei. E eu já tinha uma certa experiência com luthieria, então eu me joguei com um pouquinho de noção e Hum, talento previamente esculpido. tá. E foi mágico. É Nossa, inesquecível. caramba. Porque foi uma entrega e foi uma vida nova e tudo funcionava e tinha o fator primeiro mundo versus terceiro, onde aqui era tudo difícil, nada tinha, nunca tinha, meses para chegar, chegava custando 10 vezes, Uhum. e lá você pedia e vinha aquele carteirinho com a roupinha de carteiro de sessão da tarde, Uma bermudinha, né? bermudinha com o Correndo com o cachorro, cachorro. e o cara entregava Muito suas bom. coisas em 2 dias. Caramba, E dois vinha tudo dias. na mão, e era pagável. O dólar tava 1,60. Nossa. Então era pagável. É, não tava um absurdo, né? Nossa, tipo, pra quem tá falando na realidade dólar 5,30, né? Talvez a gente olhe isso no futuro e fale, meu Deus, o dólar tava de graça a 5,30. Mas era pagável. E era fácil e acontecia. Então eu me adaptei super bem. Sabia falar as coisas, porque todos os livros eram em inglês. Eu nunca estudei inglês, mas eu li, eu decorava os filmes para aprender inglês sem querer. Então, jogando Hum, videogame e vendo filme, eu aprendi mais do que na escola. caramba, que massa, hein? É. Então, essa
psicose auditiva, essa doideira auditiva, esse superpoder de travar dentro da parede me ajudou um pouco. Sim. É, porque eu tive dificuldade de falar, mas essa Tá. dificuldade durou 2 semanas, Giovanni. Eu tenho muita dificuldade em falar. É Eu difícil, né? ouço e entendo, né? Sim. Mas falar eu acho muito. O trejeito, né? Ah, Aquela tudo, né? Se coisinha. jogar, aquela audácia de vou me Perder o botar a medo. falar que nem você tá tentando falar, né? Sim. Aquilo é difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu parei no aeroporto, eu nunca tinha viajado de avião. Foi a Uhum. primeira vez, já foi para os Estados Unidos. Nossa, Então eu não sabia para traumático. onde ir, tinha um cara que me ajudou pra caramba, mas eu tive medo, mas ao mesmo tempo aquela aura que protege o ingênuo, assim. Uhum. Mas eu lembro de parar na Starbucks, que eu só vi em filme, não existia no Brasil Starbucks. E tinha café. Aí eu falava, quero um café. Aí a mulher, descafeinado, meia meia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, falou tudo em 1 milésimo de segundo. Aí você, café, eu só quero café. Aí eu, coffee, regular, sei lá, tipo, qualquer coisa. Só pra sair daquele constrangimento, paguei, nem gostei do que eu tomei, mas essa foi a minha primeira experiência horrorosa de compra lá fora. Caramba. E Mas nas primeiras horas. primeiras horas sofríveis de voar e dormir mal, mas maravilhosamente novas e frescas e excitantes. Sim. Então, mas isso durou pouco, porque tudo estava na cabeça, só precisava ter a coragem de se jogar no idioma novo. Uhum. Então, cara, putz, deu uma puta volta, mas respondendo sua pergunta, assim, respondendo o que você trouxe, para mim foi maravilhoso essa Legal. imersão na cultura americana. Eu fiquei muito tentado a não voltar. O que é que na época não clicou isso dentro de mim. Uhum. 2008 isso, né? Mas eu teria abandonado facilmente a vida aqui para morar lá. Para ser qualquer coisa. Varrer a oficina. Não qualquer coisa não relacionada à luthieria, né? Tá. Mas, ó, posso varrer sua oficina? Ah, pode, mas você ficar 10 anos varrendo minha oficina para ter acesso a um formão, uma serra. Então tá bom, vou varrer por 10 anos. De verdade, Uhum. mesmo. Assim, não, eu topo qualquer negócio para ser luthier aqui. Que aqui funcione e aqui vai acontecer. Então, foi muito legal, cara. Foi assim, tive umas boas oportunidades de ser indicados para alguns lugares muito prestigiados. Uhum. E inclusive fui, tive uma entrevista, né, com um grande luthier lá, mas acabou não dando certo. Eu levei muito na flauta, achei que estava muito garantido. E graças a Deus não deu certo, mas eu sou muito grato pelo Brian, pela Susan, que deram essa oportunidade de indicar. Eu dei o sangue lá. Eu pensava assim, eu tinha 1 metro por 50 centímetros de bancada que eu podia chamar de minha por 6 meses. Caramba. Meu pé batia no batente, era meio desconfortável, não era a minha altura ideal, porque não era minha, era uma Sim. coisa da escola. Uhum. Mas quando eu entrava lá, eu, quando eu chegava aquelas 8 horas de entrar na sala, mano, Era era sensacional, era o que você tipo, queria. amarrava a faixinha do Do judô, Karate do Kid. Karate Kid e falava, mano, eu vou matar. Hoje eu mato alguém, velho. Eu vou fazer esse negócio cantar aqui. Que da Porque eu hora. sou um cara que veio de longe, falando uma língua que não é a minha, com as tripas e suor do meu pai, que me apoiou muito, que estava andando de chevette velho na época, que eu sabia a realidade da minha família. Eu Uhum. não venho de um berço paupérrimo, não venho de um berço desfavorecido, mas eu não venho de um berço favorecido. Eu trabalhei na favela, a madrinha do meu pai é na favela de Heliópolis até hoje. O velhinho lá dá o sangue, assim. Graças a Deus por ele. E eu sabia a minha realidade, aquilo lá não era um capricho de férias. Aquilo Uhum. era a oportunidade da minha vida. Com certeza. Então eu não ia fazer feio. Por ele, por mim, pelos gringos, pela história, pelo futuro. E, e eu, cara, 8 horas da manhã, mano, Chegava eu lá me e destruía. divertia depois. A gente ia Uhum. jogar bola no parque da escola, Uhum. numa árvore gigante lá de poplar, que até usaram pra guitarra. Ah, que legal. Num parque Já da. cortaram ela? Cara, se cortar precisa de muita gente pra carregar. Porque era muito grande, tipo, 10 pessoas pra dar a volta. Assim, era uma Caraca, árvore enorme. centenária, muitas centenas de anos. É melhor nem cortar E era então. um parque que ficava em volta dessa árvore de poplar. Entendi. Muito antiga, muito, muito antiga. E ficava atrás de uma escola municipal, a gente jogava futebol toda quinta-feira. Era bem bonito, assim, uma cidade pequenininha, 30 mil habitantes. Mas era maravilhosa, porque não tinha nada a fazer e tudo era guitarra. E não tinha celular. Uhum. Não era essa época
zumbificação. A galera fica aqui o dia É. inteiro, né? Eu não peguei essa época lá, né? Nem tinha celular, meu celular era de $30 pré-pago. Tijolão? Nem era aquele de rodar, de flip, né? Ah, tá. Mas muito fuleiro, muito whatever, assim, de comprar na caixinha, qualquer nota lá. Uhum. Então, a gente focava no que tinha. A gente se reunia. Parecia muito filminho de sessão da tarde, Giovanni. Era... O cara vinha com um engradadinho de cerveja de 6, quente. Uhum. Não dava tempo nem de esfriar, de pôr na geladeira, porque já tomava todo mundo lá quente mesmo. Era meio friozinho de noite, que era Michigan, no nordeste americano. Então, mas a gente se divertia e só tocava junto. Era meio que quase hippie, não era tão hippie, mas tinha várias guitarras. Os caras traziam um amplificador portátil. E tinha uns caras que cantavam muito bem folk. Então, Legal. tudo era música. Tudo era cultura musical. Então, nesse ponto, cara, no horário do trabalho da escola, mano, eu vou tirar sangue dessa bancada. Vou destruir todo mundo aqui, que eu tô vindo de longe. E E depois quer ser era... o melhor, né? É, Não veio de longe à toa. é. Uhum. Então, tinha muito isso, assim, era... Inclusive, teve um momento muito bonito, assim, que eu sofri pra caramba lá e hoje, sendo pai, eu entendo, né? Meu pai, eu tava ligando pra ele às 11 horas da manhã lá, só tinha 1 hora de diferença. Tá. São Paulo era meio-dia, lá era 11, acho que é isso. E daí eu liguei pra falar com meu pai, eu nunca liguei pra lá, pra casa. Mas eu parei aquele dia, depois do break, pra falar com ele, não sei o que aconteceu, assim, alguma coisa tá aparecendo no meu peito, assim. E... E daí eu liguei pra casa e falei, oi mãe, tudo bem? Cadê o pai? Aí seu pai não chegou ainda. E eu sabia que meu pai é metódico com o horário. Meio-dia ele tá em casa. Uhum. Porque às 11h30 minha família já tá servindo almoço e tal. E daí, o pai não chegou, foi pro banco, o que aconteceu? Não, ele ainda não chegou. Mas por que que ele não chegou, mãe? Não, é porque ele não chegou. Mas por Ixi. que, mãe, que ele não chegou? Aconteceu alguma coisa? Ah, ele vendeu o Chevette. Eita, nós. Cara, na hora, me veio uma bola, um nó, do tamanho desse copo assim na garganta. Por que que ele vendeu o carro, mãe? E eu tava no meio do meu termo lá, né? Eram 6 meses, eu tava mais ou menos no terceiro, quarto mês. Uhum. Feliz da vida lá e tal. Cara, na hora me veio um puta remorso, assim. Vou voltar pra casa agora. Cara, eu tô aqui, meu pai na favela. Nossa. E ele vendeu o Chevette pra quê? Por que que meu pai teve que vender o Chevette? Que valia nada. Ele vender o Chevette não significaria muita segurança financeira, né? Uhum. Que não era um Chevette colecionável, era o oposto. Mas ele vendeu, aí a minha mãe falou, tentou consertar na hora, falando que não, seu pai tá feliz da vida, agora ele tá andando de ônibus, tá se exercitando. Daí eu, tá, mãe, o que aconteceu? Nossa. Aí aí na hora tudo desabou, assim. Eu lembro que eu chorei, cara, por uns 2 dias, assim. De qualquer 1 minuto que eu tinha de folga, assim, e tinha que usar óculos de segurança o tempo inteiro, né? Aí eu tirava, o meu óculos mareava, embaçava, de estar na bancada, assim, e as pessoas ao meu redor, e eu só fungando de chorinho, assim, trabalhando quieto, só eu e a madeira, e pensando no meu pai, falando, cara, isso aqui é um sonho ridículo, cara. Isso aqui é uma coisa ridícula, meu pai tá lá sofrendo, eu tô aqui, sabe? Então, E daí ele falou comigo depois, falou, filho, fica tranquilo, papai tá feliz, tudo. Então, na época, já foi chocante, né? E daí ele me tranquilizou muito de longe. E depois hoje, eu sendo pai, né, acelerando um pouquinho, eu entendo o que que ele fez e eu faria igualzinho pro meu filho. Eu andaria a pé no chão quente, com prego. Ele viu naquele momento que você estava realmente empenhado, né? É, E ele queria dar total apoio. é. Pô, isso Então, é assim, foda, isso ele é. vendeu o transporte dele, seguro, confortável, por pior que Uhum, fosse, para que eu pudesse ter a oportunidade de estar lá fora e não sou pobre, não tenho uma família uhum. desfavorecida, mas eu sei a realidade, não é nada também o contrário, assim. Então, É, um Chevette, o que você falou, né? Ali é, não é, daria segurança mesmo, né? não, e ele Mas. vendeu pro mecânico dele, que, tipo, andou um tempão, teve que consertar um monte de coisa. Eu sabia a realidade, né? Sim. É, E
Aí você finalizou o curso, voltou pro Brasil. Sim, Você teve um choque de realidade nesse teve, momento? teve. Tudo era ruim e difícil e mal educado e esbarrava, as pessoas eram chatas e tudo tava ruim, né? Além da profissão, Além da profissão. A chegada entendi. no aeroporto já foi horrorosa. Ixi, Lá Maria. todo mundo pedia licença, perdoe, com licença, posso passar, obrigado. Pelo menos Uhum, na cidade onde eu tava. Nova York dizem que é muito diferente, cidades grandes é horroroso, né? tá. Mas aonde eu tava, todo mundo era muito cuidadoso, era tipo uma outra realidade. E a gente tá falando de um país que nem é tão reconhecido por ter pessoas educadas e cordiais e gentis e tal. Uhum, Mas aonde eu tava era. tá. Naquele momento, naquela história, pra mim era. Então foi chocante, porque eu fiquei sentindo falta de lá, em tudo, né? Na comida, nas pessoas. E eu caí aqui no Brasil já trabalhando, porque tinha uma encomenda me esperando. Uma Nossa, encomenda. isso é massa. É É. bom, A bom. pessoa esperou quase que aquela namorada que vê o noivo partir pra voltar, né? Nos filmes lá de guerra. É. E daí o lencinho. E esse cara esperou. E eu devo muito a ele por ter essa crença de que eu ia voltar e concretizar o que a gente combinou. Sem grana, Foda. né? Com grana depois que a coisa voltou. Uhum, Mas eu tive a oportunidade de também importar uma oficina, que foi, né? Importar uma oficina, entre aspas, né? Algumas máquinas para construir minha nova oficina aqui. Eu cheguei na sexta, mas sábado eu já estava construindo a oficina com o pedreiro. Então não teve descanso sabático. Foi uhum. assim: desembarcou, vai lá. O que que você vai fazer aqui agora? Eu vou esperar minhas máquinas e vou começar a minha marca de verdade. E já era pensado Caxias nesse momento? Já tinha um headstock, já tinha um template, um gabarito de aço inox que eu levei para os Estados Unidos para não fazer nada com aquele gabarito. Mas ele já tinha a curvinha do headstock, já tinha algum design. Legal. E eu lembro que um grande professor que eu tive lá, ele olhou assim. Era o final do termo, a gente tinha que fazer o nosso próprio design, planta técnica para entregar, para passar na parte teórica, né? E daí, cara, vários headstocks, vários alunos, vários designs, vários estudos e alguns bem horríveis, bem feios. Alguns muito legais. Muito foda, assim. Você via realmente, claramente, e passando quase 15 anos, você vê quem conseguiu concretizar umas coisas muito inovadoras e bonitas e tal. E quem foi trabalhar em outra coisa e só usou aquilo como uma experiência de verão, assim, Uhum. ou inverno, né? E o professor chegou no lado da bancada, assim, ele viu o gabarito, ele viu a marca, aí ele pegou na mão e ficou olhando, assim. Aí ele olhava pra mim, olhava pro negócio, olhava pra mim, olhava pro negócio. Falava, cool. É, da hora. Aí ele. Aí os caras, essa curvinha aí é a curvinha da Nike, do tênis lá. Daí ele olhava assim, falava, cara, não. Tipo, Você não sabe o que você tá falando, moleque. nem tentando dourar minha pílula assim, mas. Aí eu ficava olhando ele pra ver se ele ia me proteger ou não, se ele ia defender o design, se era só uma zoeira. Aí ele olhava assim, cara, isso. Aí ele olhava pra mim e falava assim, pô, cool. Que da hora, que da hora. Então esse tipo de coisa é muito encorajador, né? Com certeza, né? Ainda mais no começo de carreira, né? É. Porque era puta zoeira na escola também, né? Aham. Mas esses momentos que o cara parava e salutava coisas legítimas, ou que dá pra ver que tinha um traço de algum futuro provável, de coisa boa, tô supondo isso, tá? Ele era muito encorajador, isso, porque você olhava e falava assim, porra, mano, acho que eu, então acho que eu tenho alguma coisa? Posso agarrar nisso? Posso cravar meu dente nesse negócio? Que depende da minha sobrevivência, eu Sim. cravar minhas unhas e dentes nisso e falar, é o que eu tenho, eu posso continuar nessa vertente. É a certeza de que pelo menos uma pessoa gostou, né? É, Isso é bom, e isso é alguém bom. de importância, né? Sim, relevante. Talvez como um professor de faculdade chegar em algum provável possível talento, que ele enxerga um talento e falar: você vai ser meu protegido, ou gostei disso, Uhum, fala comigo depois da aula, sim. vamos desenvolver alguma coisa. Talvez. E na sua turma hoje você vê alguém assim promissor que também seguiu na carreira? Cara, Sabe se ainda tem, né? eu tenho contato com alguns, mas não, cara, infelizmente. Da sua turma só você assim de conhecimento que Eram 40 alunos. Caraca, 40 Tinha alunos. cara da Itália, da Coreia do Sul, África do Sul, muitos americanos de vários estados diferentes. Eu não sei se eu tive azar em Uhum, termos de safra, sim. e nem azar ou sorte, mas
Os meus contemporâneos, metade não seguiu, e a outra metade, eu não diria que não se sucedeu, mas não foi bem sucedido, mas eu diria assim que, para mim, não são tão expressivos, entendeu? Às vezes pode ter ido trabalhar com design de marca, né? É, Alguma coisa até assim. na luthieria, Ah, tá. luthieria mesmo, né? Uhum. São caras que dá pra ver assim que não são tão animados quando a gente troca ideia via e-mail ou Instagram hoje. Uhum. Os caras, acho chato, acabei entrando na luta, sabe? Eu não sei se eles têm aquele que eles chamam de spark, a centelha, a coisa, o Uhum. brilho. Então, engraçado que o Brian, o dono da escola, o diretor, ele chegou e falou assim: isso aqui é só um mero, ínfimo início de qualquer coisa que você vai ter no futuro. Você acha que você está aprendendo e tudo, mas esses 6 meses de 10 horas por dia, você acha que você está num puta treinamento, é um bom treinamento. Melhor Uhum. que muitas coisas. Mas isso não é nada perto do que você vai enfrentar na sua carreira. Com certeza. Toma na cabeça, baixa a bola. Isso aqui é só uma mera, ínfima iniciação do que você talvez vá ter no futuro. Que é muito difícil, você vai querer desistir. Tal. E tá certíssimo. Uhum. Realmente é um É um desafio, árduo, né? né? Árduo, Todos os dias, né? todos os dias. Porque é construir uma marca, né? A gente está aqui tomando uma cerveja num microfone, olhando, falando no microfone e com o aparelho televisor com a marca, com iluminação de outras consagradas e famosas. Uhum. E você quer entrar nesse lance e falar assim: ei, mundo, eu fiz uma coisa que se talvez alguém se lembre Uhum. num contexto O legado é uma parada difícil, né? difícil. Porque uma coisa é você criar uma marca, né? Todo mundo pode criar marca, É, né? Foda é você falar assim, eu sou uma marca e eu tenho um legado, né? né? Não é à toa que aquele isqueiro Zippo, né? Uhum, Tá no mercado há anos e é. anos, né? E aí você Entre fala outras coisas. Zippo e não isqueiro, né? Quase que Exatamente. bombril e palha de aço. Xerox, né? Xerox, Calça pô, jeans, essas Xerox. coisas. Então, eu não tenho pretensão tanto de legado, Giovanni. Uhum. De verdade, assim, eu já me questionei várias vezes isso. Eu quero que eu não mate meu hobby com o meu trabalho. Essa é mais ou menos a minha missão hoje. Onde eu olho no espelho e falo, e aí, você está aqui para quê? Você está quase 20 anos nisso? Para quê? Ou vai completar tantos anos aqui na frente, mais da metade da sua vida fazendo isso, Uhum. abandonou coisas, assumiu outras, hoje você está nisso, e aí, para quê? Eu não sei tanto do legado de alguém desenterrar uma arte top e falar, A arte top João. João Cacias, brasileiro fazedor de guitarra. Esse cara vai fazer. Eu não sei se eu tenho É, o isso. que eu digo de legado é assim, você já tem uma coisa, né? Agora, as pessoas descobrirem isso aos poucos, né? As pessoas vendo, passa dia após dia e você tá ali ainda, né? Você não desistiu. Acho que Isso isso é que eu legal. quis dizer de legado, né? Você tá lá batendo firme, né? Boa. No seu ofício, né? É, Nem acho que. marca, eu diria, mas É. ofício. Boa. E você tem, tanto no mercado nacional quanto internacional, você tem algum ídolo De luthieria? de luthieria? Tenho sim, claro. É, do nacional tem muitos, né? Muitos caras que é até injusto, né? Nossa, é justa essa pergunta, né? É, não precisa falar nomes, Eu mas com se certeza você vou quiser. esquecer de alguém e tudo, mas tem grandes nomes que começaram isso antes que eu. O Márcio Zaganin é um deles. Grande referência pra mim. Uhum. É, pra mim também, cara. Né? Nossa. Então, pra mim, assim, eu acho que ele iniciou essa visão macro de alguma coisa melhor que o que se tem por aí, que parece gringo, e parece gringo no sentido de ser bom. Uhum. Então, de fora tem muita gente. Cara, respeito muito os meus colegas daqui, Klingen, Ivan da Music Maker, Canali do Rio Grande do Sul. Cara, muitos luthiers de violão foda, Max Rosa. Por isso que é injusto, né, a pergunta. Provavelmente vou esquecer de alguém, não é por querer, né? Aham. E lá fora tem muita gente, puxa, muita gente boa. Mas É, o planeta tem muita gente pra você lembrar de todos os nomes, né? boa, uma boa forma de sair. É. Mas tem muita coisa legal. Lá fora, com certeza, tem mais referências por conta desse contexto histórico. Sim. Começou tudo lá. Desculpa, as grandes marcas, Gibson, Fender, Martin,
Mas hoje eu não olho tanto nessas grandes marcas antigas tradicionais para me inspirar no meu traço, no trabalho, na criação, nos sonhos. É Uhum. mais de luthiers. Linda Manzer, luthier canadense que eu gosto muito. Benedetto, construtor de guitarra acústica muito tradicional. Legal. Taku Sakashita, que é um japonês californiano que infelizmente foi assassinado, né? Que teve uma morte super trágica, mas brilhante. E, cara, tantos outros aí. Mas esses caras, pra mim, eles batem diferente, assim. Tudo que Uhum. acontece, o Collins, o Bill Collins, tudo que você olha, você fala, queria ter inventado isso. Essa pergunta não foi para deixar em saia justa, né? Mas para trazer para o público assim alguns grandes nomes, né? De uma grande pessoa, né? Um grande divulgador da luthieria, né? Como você. Sim, Então, obrigado. Poxa, a gente está chegando perto do final. Queria só fazer a última pergunta, pode que falar. é o que o pessoal pode esperar do João e da Cacias esse ano? Tem alguma novidade vindo? Você acha que Caramba. quer manter, pisar no freio um pouco, quer acelerar mais? Olha, tem bastante novidade vindo. Revele o que você puder, tá? Não precisa falar coisa que também, né? Tá. Tem bastante novidade vindo. Uhum. Isso é uma coisa boa de poder ter esse prelúdio, né? De João Cassias, acho que não é muito importante com o João Cassias, mas da Cassias, né? De algo que você faz parte, aliás, graças a Deus, né? É... Agradeço muito por isso também. Ô, cara. Agora a Ah, gente lá é da hora, rasga. lá é da hora. Acho que é legal, Lá né? é da hora trampar lá, A pô. gente joga vôlei no final do expediente. Viu, Muito bom. Valdir? Viu, Valdir? Ó, vai ter vôlei segunda-feira, hein? Quero ver esse joelho bom. Mas o que esperar da Cassias é que ela comunique mais só do que alguém que tenta fazer guitarra ou violão. Legal. Que ela comunique um movimento, ela comunique seriedade, compromisso, entrega. Não quero ser Miss Universo, não quero salvar as mazelas do mundo, mas eu não quero, né, ter a audácia de curar doenças difíceis, incuráveis, né, enfermidades severas, mas eu quero fazer diferença num contexto de que a gente não seja desprestigiado Sim, cronicamente, massivamente, socialmente. Não que a gente seja, mas por que a gente não pode ocupar um lugar de prestígio com certeza. no nosso país em relação aos olhos dos outros países prestigiados de primeiro mundo e desenvolvidos? Legal. Então eu tenho essa ambição dentro de mim de que os cara, de verdade, não é uma ambição financeira monetária. Ela é consequencial. Uhum. Mas a ambição é de ter algo que eu conceba, ou que a gente conceba na Cacias, que fala assim, isso é legítimo. Eu estou pedindo um valor, esse valor não é à toa, tem um porquê Uhum. financeiro, de custo, de margem de lucro, de proposta, de retorno do investimento. Mas tirando essas coisas que são quase que ruídos da nossa sedução diária, cotidiana, de querer ficar rico ou pobre, de ser famoso, aceito ou não, ou ser Uhum. repelido ou rebatido, é de olhar uma coisa que você criou e falar assim, pô, isso aqui é de verdade. Isso aqui é bom. Isso aqui eu não quero largar. Isso aqui, assim, eu não vou nem prestar atenção no que você está falando, porque eu tô tão envolvido com essa coisa no meu colo que eu Que da hora. falar assim, caramba, hã? O que você disse? Você fala, pô, você não prestou atenção em nada. Eu quero esse sentimento de Legal. olhar uma obra que não tem nada de inovador. Eu não reinventei a roda. Mas eu acho que eu sou um bom melhorador da roda. É, Tirou mais as arestas. boa. E falar assim, cara, tem alguma coisa aqui que eu me orgulho muito, para qualquer público ver, Uhum. e que eu sei que vai fazer diferença nessa vida dessa pessoa que tá comprando uma parte de mim, de nós, e que eu facilitei felicidade para ela. Da hora. Como um pequeno fazedor de alguma felicidade para essa pessoa que botou seu crédito em mim, seu dinheiro, seu tempo, sua expectativa, e falar, tô te entregando algo no final que representa mais do que um objeto musical. Então, é isso. Pô, conte comigo para poder colaborar com essa Pô, já, trajetória com aí, hein? certeza. Não, Muito prazer. e não sei se foi por convivência com você, mas acho que o podcast ele veio e nasceu por conta disso também, né? De divulgar, né? É mesmo? Não só a luthieria, mas também o backstage, né? Sim. Palco, que é tudo que eu trabalho, né? Eu faço palco, faço luthieria, faço, né, umas bizarrices com iluminação, que eu não sou bom, né?
Nem devia me atrever, mas às vezes eu Não, pô. me atrevo, Eu né? discordo, mas tudo bem. E eu compacto da ideia. Que bom, Giovanni. Poxa, Então, pra mim eu fico muito feliz de ouvir isso, cara. Eu percebo isso em você. pô, valeu. É, a gente trabalha junto, né? A gente tá Sim, muitas horas juntos. O que é capaz de fazer as pessoas não se gostarem, né? Tanto, né? sim. Por isso que a gente Ma- joga vôlei, né? Por isso que a gente joga vôlei, né? Mas eu percebo, cara, que tem muito dessa entrega em você. E fico feliz de estar aqui, cara, de, né, participar de uma forma, né, muito modesta de algo que realmente precisa ser falado Uhum. por você, pelas pessoas que vão sentar nessa cadeira. E como eu disse, não é para mudar o mundo, né? Mas é Sim, para você transmitir isso que está em sua volta. Que exatamente. tem paixão, tem fogo, tem centelha. E, e que deve ser ouvido, que é contagiante, é bonito, É, né? Tem muita eu... coisa mal feita no mundo. É, Tem muita coisa feita só no mundo. E chega, né? Enfim. Então, vamos nos tornar relevantes, né, de fato. né? Relevantes a ponto da galera falar, sentir o seu sentimento na hora de fazer o instrumento, Né? né? Bom, legal, João. Eu ficaria muito mais tempo aqui trocando ideia. Eu até quero te convidar para mais um programa aí, quem Opa, sabe, né? opa. Mas a gente vai encerrar por aqui. E seja sempre bem-vindo. Obrigado, serei. Obrigado por ter me convidado e foi um prazer estar aqui contigo. Isso aí. A gente encontra você como? Quais os contatos da Cacias? Você encontra no site Uhum. www.caciasguitars.com.br. Certo. O site é mais estático, mais institucional. E você também, principalmente, encontra no Instagram. Então, Legal. @caciasguitars. Você vai encontrar lá informações. Na internet acho que não vai ser difícil encontrar. Uhum. João Cacias, Guitar Maker, né, luthier. Então, no Instagram é onde tem mais atualizado. Então, vai ser mais Legal. fresca a informação lá. Massa. Se você tem interesse em conhecer o trabalho desse cara, vai atrás desses canais. E a gente encerra por aqui o Backstage Cast de hoje. Foi um prazer inenarrável, João. Obrigado, prazer estar aqui também. Valeu. Isso aí.